Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sob o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Aqui nós percebemos a rejeição de Jesus, de modo especial em Nazaré, onde ele pôde crescer. E é interessante poder perceber um detalhe nessa descrição do Evangelho, mas também tendo em vista outra compreensão de outros momentos da vida de Jesus. Exatamente aqueles que conviveram com Jesus não o aceitaram. Aqueles que estiveram na convivência de Jesus foram os que tiveram mais dificuldade de aceitar quem ele era, Filho de Deus, de entender a sua missão, salvar a humanidade. E é exatamente por esse motivo que Jesus vai dizer que o profeta não é bem recebido em sua pátria. Aí você lembra, se não lembra agora eu recordo para você, que o povo de Israel, qual era o Messias que esperava? Era um Messias que ia libertar, sobretudo socialmente, iria reinar, imperar, e todos os problemas sociais estariam resolvidos. Não teria mais impostos pagos de forma a sair do padrão. Os impostos seriam pagados de forma justa e não de forma injusta, como nesse período estava acontecendo. Se cobrava mais imposto do que o normal. Era mais ou menos semelhante a hoje, mas numa proporção ainda maior. E o que o povo de Israel se esperava era exatamente que viria um Messias e tudo isso estaria resolvido. Iria governar com justiça, logo os problemas estariam resolvidos. Só que não, eles veem Jesus se dizendo que era o Messias e os problemas sociais do mesmo jeito, nada tinha mudado. Inclusive, esse Messias que eles esperavam ser alguém glorioso, grandioso, na nossa linguagem aqui do Brasil, era um comedor de arroz e feijão como eles, trabalhava na carpintaria como eles, porque São José era um dos carpinteiros, tinha tantos outros em Nazaré. Eles olhavam e viam lá Jesus trabalhando com José na carpintaria. Esse aí o Messias, isso aí não está libertando nem José. E ó, continua fazendo aí móveis, continua fazendo aí as coisas das casas, mas não compreendiam no primeiro momento quem de fato era Jesus. Jesus
visitando aquele vilarejo, aquela cidade pequena na época, e eles não reconheceram esta visita. Olha só, moravam com Deus e não reconheceram. A pessoa mais importante do universo, não era do mundo não era do planeta Terra não, morava em Nazaré. E o que o povo fez? Rejeitou. Olha só, o Filho de Deus morava junto com eles e eles não reconheceram. Quem de nós aqui, rapaz, está sabendo? Jesus mora ali em Cuiabá. Qual é a rua? Olha, a rua 65, você nem se tem. Estou indo lá. Quem de nós não ia querer visitar Jesus, tomar um café com Ele? Olha, Jesus mora no rincão do meu Senhor. Rapaz, mas Menandro, nós teríamos que comprar essa parte aqui da Univag, derrubar esses prédios ali, fazer tudo estacionamento. Aqui à esquerda nosso também, do tanto de movimento que teria hoje se alguém dissesse: ó, Jesus em pessoa está morando no rincão do meu Senhor. Meu filho, peregrinação do mundo inteiro. Mas naquele tempo, quem conviveu com ele não entendeu que era Jesus, o Filho de Deus. Era um comedor de arroz e feijão, comedor de pão, como qualquer outro. Logo, não houve reconhecimento. E o que nós podemos aprender com esse fato, com essa situação? Muitas vezes o Senhor também nos visita e nós não o reconhecemos. É preciso nós entendermos que Deus nos visita, e em alguns momentos, se nós não estivermos atentos, passará por despercebido, como muitas vezes assim na nossa vida o passou. Que nós esperamos Deus se manifestar sempre de forma gloriosa. É uma pessoa que está doente, de forma gloriosa, misteriosa, milagrosa, a pessoa fica boa. Aí nós vimos Deus. Mas às vezes nós não vemos Deus quando um ente querido nosso, por exemplo, morre. E pode ser uma visita de Deus? Sim. Só que nós só queremos que não morra. A gente não quer que morra, a gente quer que não morra. Aí quando Deus nos visita, às vezes, quando perdemos um ente querido, às vezes nós não reconhecemos. Não reconhecemos Deus quando alguém da nossa família adoece. É visita de Deus. Quando nós adoecemos, visita de Deus. E às vezes não reconhecemos. Em vez de reconhecermos, murmuramos. Aí acontece exatamente o contrário. Acontece exatamente o que aconteceu no período de Jesus em Nazaré. Eles moravam com Deus, o Filho de Deus, e não reconheceram. Às vezes é visita de Deus perder um emprego, para poder se voltar mais para Deus, e assim por diante. Deus nos visita de diversas formas, Deus nos visita de diversas maneiras, e temos que estar atento às maneiras nas quais Deus se manifesta, se revela. Na Canção Nova, o Monsenhor Jonas usa essa expressão dos tempos fortes, ou seja, os tempos fortes nos quais Deus nos visita. Sem sombra de dúvida, a forma extraordinária de Deus nos visitar diariamente é através da Santa Missa. A forma extraordinária de Deus nos falar pela sua palavra, a Sagrada Escritura. Mas não é só aí que está. Deus fala pela Sagrada Escritura, sim. Deus fala pela liturgia, sim. Deus fala pelo magistério, sim. Deus fala pela doutrina, sim. Deus fala pela sua santidade, o Papa, sim. Mas não só, aqui que está, não só. Deus nos visita e fala conosco
de diversas formas, e temos que estar atento às formas que não são, digamos, o ordinário do dia a dia. E se nós estivermos necessariamente uma vida em Deus, nós vamos perceber, como eu vos disse, a visita de Deus numa doença, na perda de um ente querido, na perda de um emprego, numa situação pessoal que nós vivemos. Vamos perceber a visita de Deus nisso. E quando é visita de Deus, sempre algo extraordinário acontece. Deus se revela de forma simples, mas o que acontece é extraordinário. Santo Agostinho, se não foi ele, é atribuída a ele, que toda frase bonita, quando não tem o autor, você diz, foi Santo Agostinho. É mais ou menos assim. Você tem uma frase bonita, não sei quem é, Santo Agostinho, que ele vai dizer uma coisa que é muito, se não foi ele, no mínimo é importante e significativa. Eu tenho medo de uma coisa, da graça que passa. Agostinho tem medo de alguma coisa ou não? Tem medo de onça? Não. Lobisomem? Também não. Curupira? Também não. Assombração? Também não. Então tu tem medo de quê, Agostinho? Tem medo da graça que passa. Se tem alguma coisa nós temos que também, amados irmãos, termos medo, é disso, da graça que passa. E existe um kairós que acontece conosco todos os dias. Esse tempo da graça de Deus não é uma vez ou outra, são todos os dias. Às vezes Deus se manifesta de forma extraordinária, mas no dia a dia Ele se manifesta na simplicidade das coisas. E temos que estar atentos. Temos que estar atentos. Deus que se revela às vezes na beleza da natureza daquele dia, o jeito que o sol nasce, uma flor que nós vemos no jardim, essa sensibilidade para entender a voz de Deus de diversas maneiras. E é preciso de fato estarmos atentos. Como Deus tem se revelado na tua vida hoje? Nesta segunda-feira, como Deus tem se revelado? Não deixe passar por despercebido, porque muitas vezes nós assim o deixamos e perdemos a graça, como o povo de Nazaré perdeu. Se ele soubesse que era o Filho de Deus, aquela cidade hoje seria a maior cidade do mundo. Mas não foi isso não. Jesus não é o filho do carpinteiro, não é filho de José, não é filho de Maria. Rapaz, ali, mano, não dou nada por ele não. Foi rejeitado, não dou nada por ele. Deixou a graça passar. Nós não podemos deixar a graça passar. Deus que nos visita, e o próprio Evangelho faz questão de lembrar a visita à viúva e a visita ao leproso. É assim, foi visita de Deus. O profeta visitando a viúva, foi Deus visitando. Naamã visitando o profeta, foi Deus visitando. Ou seja, Deus nos visita de diversas formas, Deus nos visita de diversas maneiras. E é preciso captar, vou usar essa expressão, preciso captar quando é que Deus chegou. Ele não pode passar por despercebido. Portanto, no dia de hoje, peçamos a bem-aventurada Virgem Maria que nos dê a graça, a intuição de perceber, é visita de Deus, é Deus me visitando, é Deus que está comigo hoje nesta situação. Não esperemos as coisas extraordinárias acontecer para percebermos Deus. Não, que Deus seja percebido no ordinário da vida, no ordinário dos acontecimentos. Possamos perceber, a mão de Deus aqui está. A mão de Deus que me ampara, que me protege, que me conduz, a mão de Deus que me sustenta.